Quero pensar com vocês hoje sobre o tema "E antes de Lutero?", porque nós já estamos, nas comemorações do aniversário da nossa igreja, então, no mês da reforma. E quando se fala em reforma, geralmente se pensa em Lutero, mas a história vai nos dizer que não começou com Lutero. Então tem aqui uma pergunta: e antes de Lutero? No dia 31 de outubro, o mundo comemora o dia da reforma protestante. Então, para todos nós, cristãos verdadeiros, outubro é o mês da reforma. A data é celebrada por luteranos, denominações que surgiram depois da reforma, que Lutero realizou, e aqueles que desejam voltar ao verdadeiro evangelho. Então é uma data muito significativa. 31 de outubro ainda é feriado nacional na Escócia e em alguns estados da Alemanha. Essa data lembra o dia em que Lutero rompeu com o catolicismo romano e anunciou uma reforma doutrinária e teológica para a igreja que estava totalmente paganizada na sua época. 3 anos depois, em 1520, Lutero e os seus seguidores, eles foram excomungados pelo Papa Leão X. Temendo a morte por ser taxado de herege, Lutero se isolou, desapareceu, procurou um lugar, um castelo especial, e ele se isolou. E ele fez com o propósito de traduzir porções da Bíblia para o alemão, que era a sua língua materna. Então Lutero, quando ele é excomungado, ele é declarado herege, com medo de morrer ele se isola, procura um lugar, fica lá isolado, e ele começa a traduzir a Bíblia para o alemão, a sua língua materna. A reforma, ela possui detalhes e segredos que nos levam a pensar. Então, antes de Lutero, o que havia? Como estava vivendo a igreja daquele período? Alguém mais andou falando alguma coisa? O decreto de Constantino, no ano 300 aproximadamente, ele gerou uma espécie de parceria entre a igreja cristã, e aqui vocês vão, nós não podemos esquecer o seguinte: a igreja de Cristo, ela começa a atravessar a história. O Senhor Jesus ele é ressuscitado, é levado às alturas, os apóstolos fundam e organizam a igreja, vem o apóstolo Paulo, traz toda essa estrutura, essa organização doutrinária e teológica. Os apóstolos morreram e ficaram os crentes. Aí nós vamos ter aqueles primeiros 100, 150 anos, daqueles homens que foram ensinados pelos apóstolos, o último deles, João. Então estes homens são chamados de pais da igreja. Esse período ele vai passando, e quando chega mais ou menos no ano 300, Constantino tem uma visão meio maluca lá, e ele acaba declarando o cristianismo como religião oficial do Império Romano. E ele o fez por meio de decreto. Agora, o decreto de Constantino, gerando parceria entre o cristianismo e a religião pagã de Roma, na minha opinião, é no mínimo estranha. Eu não consigo ver isso assim totalmente, de que toda a igreja, todo crente daquela época aceitou passivamente esse decreto de Constantino, porque há registros na história que contrariam isso. Os principais registros nos mostram uma história muito mal contada. Então, quando eu olho a história da igreja, principalmente contada a partir de Constantino, eu vejo algo muito mal contado. E por quê? Porque a liturgia e o culto que surgiu do decreto de Constantino não tinha nada a ver com o que foi pregado e vivido pela igreja que nós conhecemos nas páginas do Novo Testamento, que começa em Atos capítulo 2. Não tem nada a ver, é muito diferente. E pelos crentes do primeiro século, os crentes do primeiro século, eles receberam os ensinamentos direto dos apóstolos. Então seria estranho que eles abraçassem esse decreto e a religião de Roma de forma muito pacífica. Esses crentes, cujas bases de fé e prática ainda guardavam fortemente a memória do judaísmo, as ideias judaicas, as doutrinas do judaísmo ainda eram muito fortes no seio dessa igreja. Então é estranho que eles aceitassem assim de pronto. É praticamente
praticamente impossível aceitar que os verdadeiros crentes se uniram a Constantino, um pagão convicto e de péssima reputação. Como alinhar o que eles criam, o que eles pregavam? Como se unir a uma associação suspeita? Essa associação romana, vinda de Constantino, que não estava nem aí para o que eles pregavam. Irmãos, observem que os católicos atuais que mantêm as mesmas doutrinas, eles não estão nem aí para o que nós pregamos, eles não procuram saber, eles nos têm como hereges. Da mesma forma como aqueles que abandonaram a sã doutrina também nos veem de modo estranho. Soa muito estranho então essa associação. Os crentes daquela época prefeririam morrer ou de certa forma ser preso do que a negar a sua fé e a sua opção religiosa. Eles não eram bobos. Às vezes as pessoas têm o hábito de olhar para crente como se crente fosse, sabe, gente bobo, como se nós, né, vamos dizer assim, mais fundamentalistas tradicionais, fôssemos bobos. Desde o princípio da fé cristã, entre os membros da igreja já haviam pessoas com um QI elevado, gente de capacidade. Por exemplo, médicos, filósofos, historiadores. Para quem não sabe, Lucas, ele é o primeiro historiador que a gente tem assim um conhecimento mais dentro do Novo Testamento. Além disso, Lucas era médico. Para quem não lembra, foi Lucas quem atestou que aquele rapaz que caiu lá do terceiro andar, foi Lucas que atestou que o rapaz estava morto e que Paulo havia ressuscitado o rapaz. E Lucas, ele foi convertido naquele momento. Então, dentro da igreja, nos primeiros séculos, já haviam médicos, filósofos, historiadores, educadores, gente que nunca pescou no mar da Galileia, não era nenhum pescador ignorante não, sabe, era gente culta, gente cuja profissão não mostrava indivíduos incultos, oriundos de classes baixas, gente que pudesse ser enganado por qualquer um, ou pastoreados por um imperador corrupto e pagão. Tal associação seria contrária ao que a Bíblia diz, e nós vamos olhar assim com mais detalhes nas páginas do Novo Testamento, né? Aquela questão que vem lá do Antigo Testamento: Deus sempre reservou para ele 7.000 homens que não se curvariam a Baal. Então, queridos, essa lenda da visão de Constantino, ela pode ser bonita, mas ela não passa de uma lenda. E quando nós mantemos esse tipo de culto, e você, quem não nos conhece, entra aqui, e quem assiste a uma missa católica, ele vê que aquilo não tem nada a ver com aquilo lá. E por que nós somos diferentes? Porque nós mantemos o padrão do Novo Testamento, nós ainda mantemos os padrões de como a igreja foi fundada. Aí Constantino une isso, cria um cristianismo paganizado, alguns grupos aderiram, na sua maioria, e aí vem os chamados pré-reformadores, e vem a reforma e acaba com isso. Então, por isso que é diferente. A Igreja Católica não foi reformada, ela continua no paganismo de Constantino. Uma coisa que nós não podemos esquecer: não foi Roma que se converteu ao cristianismo, mas Roma paganizou os grupos que já se haviam afastado da sã doutrina. Nem todos os grupos religiosos aderiram a esse pacto de Constantino, as igrejas que aderiram ao pacto em Roma. Um exemplo claro são os ebionitas, que após a destruição do templo em Jerusalém, ano 70, general Titus entra, invade Jerusalém, destrói o templo. Os ebionitas, um homem chamado Ebion, emigrou à região leste do Rio Jordão, com um grupo que se misturou, que acabou misturando, vamos dizer assim, doutrinas judaicas com coisas do Novo, com os elementos do Novo Testamento, ou digamos assim, que os ebionitas, eles fizeram o que muitas seitas judaicas fazem hoje. Eles pegaram todos aqueles princípios do judaísmo e juntaram com o cristianismo, fizeram uma espécie de mistura, mas eles não se curvaram a Roma. Um outro grupo importante foram os valdenses, que vêm de Pedro Valdo, crentes que habitaram montanhas, que moraram em cavernas para não sofrer os males causados pela Igreja Católica Romana.
Os valdenses não foram contaminados pelo catolicismo romano, eles permaneceram fiéis à sã doutrina, por isso se tornaram ferozes combatentes das heresias romanas. Usando apenas a Bíblia, os valdenses acreditavam e pregavam naquilo que nós também cremos e pregamos, porque é bíblico. Por exemplo, em primeiro lugar, os valdenses criam na morte expiatória de Jesus Cristo, de que foi a morte de Cristo que perdoou os nossos pecados. E aí, com isso, eles já estavam dizendo que não era o perdão do Papa, não era o perdão do sacerdote, não era a compra de indulgências que perdoava os pecados, mas o sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Os valdenses criam na justificação que vem pela graça por meio da fé, mediante o sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Os valdenses criam na Trindade como uma doutrina inegociável. Como nós encontramos fartamente esse ensino nas Escrituras, os valdenses criam na queda do homem, na encarnação do Verbo, de que Jesus de fato era o Verbo da vida, Ele é Deus encarnado. Os valdenses criam na autoridade da Bíblia. A Bíblia era a única regra de fé e prática para eles. A Bíblia era a autoridade para eles, não era o Papa que era a autoridade, não era o clero católico, mas era a Bíblia. Os valdenses criam na necessidade de santidade, de que o homem, para ser crente verdadeiro, para servir a Deus, ele tem que procurar ser santo de alguma forma, não sem pecado, mas ser o melhor possível diante de Deus. Ele é sem pecado diante de Deus, mas diante do mundo não. Nós vamos continuar com os nossos problemas, mas é dever nosso viver uma vida o mais santa possível. Então os valdenses criam nisso. E mais, os valdenses acreditavam que para que o homem praticasse boas obras, era preciso que ele estivesse debaixo da graça divina, porque toda obra que o homem fizesse fora da graça, ou seja, toda obra que o ímpio faz, até a sua oração para Deus é abominável. Então os valdenses vêm e dizem para o catolicismo romano que se alguém quiser fazer alguma coisa para agradar a Deus, tem que ser debaixo da graça de Deus. Antes ele tem que ter sido convertido, antes ele tem que passar pelo senhorio de Cristo, ele tem que estar unido a Cristo e selado pelo Espírito Santo. Então esses irmãos, eles foram mais longe e eles criam na ressurreição, pregavam abertamente a ressurreição, sem passar por um purgatório, como pregavam os romanos. Criam na ressurreição do corpo e na bem-aventurança do céu. A igreja, então, daquela época, desviou-se do Evangelho. Ela, de alguma forma, tinha que voltar, e ela necessitava fugir daquele paganismo e voltar para a simplicidade do culto que nós encontramos em Atos capítulo 2. Irmãos, ainda que Atos capítulo 2 mostre que muitos sinais e prodígios eram feitos pelos apóstolos, você não encontra nenhuma instrução para culto de cura, culto de libertação, culto jovem, culto infantil, culto isso, culto aquilo outro. A igreja se reunia para adoração e para serviço a Deus. Não tinha essas ideologias humanas. A doutrina de Cristo e dos apóstolos, sem os decretos da igreja de Roma, eram suficientes para a salvação e são suficientes para a salvação. Nós não precisamos de toda essa liturgia que foi aprendida, que vem do Império Romano, que adentrou as nossas igrejas. Por isso que há um lema ainda hoje, que a igreja, uma vez reformada, ela precisa continuar se reformando. Não passa de fábula todo ensino que não se possa provar pelas Escrituras, disse Pedro Valdo. Pedro Valdo, fundador dos valdenses, ele disse: não passa de fábula todo ensino que não se possa provar pelas Escrituras somente. Esse homem, líder dos valdenses, que com fé eles rejeitavam o culto às imagens, eles não aceitavam em nenhum momento, e celebravam a ceia uma vez por ano. Esses eram verdadeiros crentes. Eles não se misturaram com Roma, eles não aderiram ao pacto romano e preferiram fugir, viver isolados, viver em sociedades isoladas, para não serem perseguidos mais de perto por Roma. Muitos outros grupos não se curvaram a Roma,
como os albigenses, os cátaros, os bogres ou os bogomilos, também chamados de amigos de Deus, gente que vem de uma regiãozinha chamada Trácia, e quem assiste aqueles filmes antigos vai poder ver aquela região da Trácia. Mas a grande maioria daqueles que se intitulavam cristãos se uniram ao paganismo romano. Então, o que aconteceu? Essa união gerou uma necessidade de voltar ao verdadeiro evangelho. Deus então, nesse período, quando a igreja está totalmente paganizada, Deus começa a mexer os pauzinhos na história, porque Deus tinha um propósito de tirar grupos e pessoas que estavam lá dentro do paganismo. Deus tinha pessoas escolhidas lá dentro. Então Deus começa a mexer na história. Primeiro apareceram aqueles que conhecemos como os pré-reformadores. Então, antes de Lutero, vieram os pré-reformadores, já atacando a igreja católica, mostrando que eles estavam fora das escrituras, mostrando o paganismo que Constantino introduziu no seio da igreja. Nós vamos ter dois homens, são assim bem notórios, John Wycliffe e John Hus. Todos dois são João, né? João Wycliffe e João Hus. Wycliffe era um sacerdote e professor na Universidade de Oxford. Ele se levantou contra pontos centrais do paganismo romano. Por exemplo, Wycliffe começou a falar sobre a transubstanciação na ceia. O que é isso? Se você pegar uma celebração católica, a missa, no momento da Eucaristia, quem foi bom católico aqui sabe, né? Lembra? Por que você não pode morder a hóstia? Alguém sabe? Pois é, mas por quê? O que acontece? O que acontece se elas ficar aqui? Mordia muitas vezes a hóstia escondida. O que acontecia? O que eles dizem? O que acontece? Se morder a hóstia, sai sangue. Por quê? O que era transubstanciação? Eles diziam que no momento da consagração, aquele elemento ali se transformava literalmente no corpo de Cristo. Então não morde, porque senão sangra. E John Wycliffe começou a pregar contra isso. Isso não é verdade. Quando nós celebramos a ceia aqui, você pode morder que não tem nenhum problema. Aquilo ali é só simbólico, tá? Pão simboliza corpo de Cristo, vinho simboliza sangue de Cristo. Não muda. Não deixa de ser pão, não deixa de ser suco de uva, né? A questão é simbólica. Uma outra coisa que John Wycliffe começou a pregar contra, falava muito veementemente, ele era contra a ideia de um purgatório. Wycliffe disse: purgatório, a ideia é pagã, isso não existe. Depois, Wycliffe também falou contra a obrigação do celibato, porque ele olha para as escrituras e ele vê um princípio que está lá em Gênesis, quando Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Ora, se o próprio Deus diz que não é bom que o homem esteja só, os católicos vêm e dizem: padre não pode casar. Lamentável isso. Wycliffe também falou contra as indulgências, pessoas que compravam, né, a sua salvação e compravam um terreninho no céu. Quando você vê o pessoal criticando aí a Universal, né, os católicos criticando a Universal, porque o Macedo estava vendendo a salvação e vendendo pedaço, né, lá no céu, não esqueçam que isso vem lá do catolicismo medieval, o catolicismo romano. A Universal é uma mistura de macumbaria com o catolicismo medieval. Wycliffe também foi contra a adoração de imagens, procissões e adoração aos santos. Wycliffe foi perseguido por aquilo que ele cria e por aquilo que ele pregava, mas ele acabou morrendo de derrame cerebral. Os católicos não o pegaram. Anos depois, Wycliffe foi condenado como herege no Concílio de Constância. O Concílio de Constância determinou que Wycliffe fosse executado, mas ele já havia morrido. O que fizeram? Seus livros foram queimados, seus restos mortais foram exumados e queimados. Wycliffe recebeu a sentença do ódio romano mesmo depois de morto. Seus seguidores
receberam apelidos de Lollardos. Quando você ouvir essa palavra de aí, os Lollardos, aonde você lê, lembre-se, os Lollardos eram seguidores dos ensinos de Wycliffe. Então esse homem, ele começa a pregar contra, pessoas começaram a aderir, pessoas começaram a pensar: que história é essa? Como é que eu me curvo diante de uma imagem? Que história é essa que alguém pode, quem tem dinheiro pode comprar a salvação e outros não? Então a Bíblia não diz isso, tá? Os Lollardos, eles ficaram famosos por valorizar a Bíblia como única regra de fé e prática. Aprenderam isso com o Wycliffe. John Hus, ele foi um sacerdote na Boêmia e professor da Universidade de Praga. Hus defendia que o cabeça da igreja é Cristo e não o Papa. Preste atenção, naquele período, Hus, antes da reforma, antes de Lutero, esse pré-reformador, ele começa a falar contra a igreja católica e começa a dizer que o cabeça da igreja é Cristo. Cristo é a cabeça da igreja, não é o Papa. E que o Papa, ele não substitui a Cristo. Cristo continua na sua posição. Por isso que a igreja, ela é vista como o corpo de Cristo, do qual Cristo é cabeça. Então, João Hus vai mais longe e diz que a igreja de Cristo deveria a cada dia se tornar mais parecida com Ele, mais semelhante a Cristo. E isto tem base bíblica. Vocês lembram do que Paulo disse? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Além disso, Hus entendia que as escrituras possuíam autoridade suprema. A autoridade suprema para a igreja não é o Papa, não vem das bulas papais, não vem do ensino do clero e do sacerdócio católico, vem da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não precisa de complemento. A Bíblia não precisa de uma revelação paralela. Para os pentecostais que criticam o Papa por causa dessas revelações paralelas, desses ensinos paralelos que as encíclicas ou as bulas papais trazem, os pentecostais deveriam pensar que essas visões, essas revelações, essas pseudos-profecias que eles dizem ter, também é uma espécie de revelação paralela. Então João Hus começa a dizer para nós que a nossa única regra de fé e prática deve ser a Bíblia. Ele acabou sendo condenado como herege e sentenciado à fogueira. João Hus foi queimado vivo. E enquanto ele queimava, irmãos, eu vou conjecturar aqui, tá? Não existe nenhum registro na história, mas eu duvido que esse homem tenha sentido alguma dor. Eu duvido, porque quem está queimando na fogueira não morre cantando salmos. A história diz que enquanto ele queimava, ele cantava salmos. Um homem com a dor de queimadura no seu corpo não canta salmos, a não ser alguém protegido por Deus. Isso é impressionante. Os seus seguidores, os seguidores de João Hus, eles foram apelidados de boêmios. Não tem nada a ver com boemia, que vocês conhecem, tá? E se tornaram precursores de outro grupo muito importante para nós cristãos, os morávios. Certamente, os pré-reformadores, eles foram homens levantados por Deus para protestar contra o catolicismo e o paganismo da igreja romana. Mas o que estes homens pregaram? Vem Lutero, realiza a reforma, e com Lutero surgem outros reformadores e em outros lugares do mundo. Quais doutrinas importantes foram usadas por esses reformadores para trazer a igreja de volta à verdade do Evangelho? Então, esse movimento, quando a gente fala de reforma, é para que se pense hoje, é o propósito de trazer a igreja dos nossos dias, que está afastada da sã doutrina e da palavra, para trazê-los de volta. A maioria dos crentes não sabem que quando nós falamos de eleição, justificação, santificação, predestinação, regeneração, decretos de Deus, estas coisas começaram a ser mais pregadas veementemente na reforma. Foram os reformadores que pregaram isso para nós. Mas basicamente os reformadores bateram de frente com o catolicismo romano. E aí
eles separaram 5 pontos. Se nós temos 5 pontos dentro das doutrinas fundamentais do cristianismo, lembra? Depravação total, eleição incondicional, graça irresistível, expiação limitada e perseverança dos santos. Se nós temos esses 5 pontos, há também 5 pontos dentro da reforma protestante, que são chamados de 5 solas. E ainda que eles não estejam em ordem, o primeiro que eu vou colocar aqui para vocês é o soli deo glória. O que é soli deo glória? Significa somente Deus deve receber toda honra e toda glória. Então, glória somente a Deus, soli deo glória. A Igreja Católica ensinava e exigia uma devoção ao clero. Os sacerdotes romanos, eles são vistos como santos. Até hoje as crianças são levadas lá a beijar a mão do padreco lá. E como tais santos, eles podem interceder diante de Deus para perdão dos pecados e a obtenção de bênçãos. A cada santo canonizado, os católicos recebem autoridade para fazer rezas para eles, porque creem que eles fazem intercessão diante de Deus. Eles se tornaram mediadores. Agora, por que a reforma foi necessária? Porque a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. E os reformadores bradaram: somente Deus pode receber, somente Deus merece receber glória, somente a Deus, não a homem. Quando as pessoas estavam na presença do Papa e dos cardeais, a reverência era tanta que cheirava a adoração. Agora, fundamentado nas Escrituras, os reformadores pregaram que somente a Deus nós devemos dar glória. Não podemos dispensar glórias a homens, míseros pecadores. Uma vez eu encontrei com um amigo, ele disse assim: Aderi, eu fico 3 dias no meu gabinete trancado, orando e jejuando. Quando eu saio, aonde eu passo, os diáconos caem. E você, viu? Não tem coragem de fazer isso, senão alguém pode bater a cabeça lá, se machucar, né? Mas sabe qual é a ideia? O cara se tranca e ele sai de lá mais santo. De onde vem essa ideia? Dos mosteiros. Mesma coisa. Então a igreja de hoje precisa voltar à simplicidade do Evangelho, fundamentado então nas Escrituras. Os reformadores disseram: olha, os homens, eles são pecadores como os demais. Eles têm não só necessidade como obrigação de se santificarem, mas eles são pecadores, são homens normais. Observe o que Tiago diz: Elias era homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões. Não tem ninguém perfeito. Não espere perfeição de homem algum. Segundo ponto que os reformadores nos ensinaram foi sola fide. Então, primeiro, soli deo glória, glória somente a Deus. Sola fide. O que significa sola fide? Somente a fé. O homem só pode ser salvo mediante a graça por meio da fé. A sua alma só poderá ser liberta das chamas do inferno e das garras de Satanás pela graça de Deus mediante a Cristo. Os reformadores disseram isso. Não são as penitências, porque as pessoas tinham seus pecados, levavam para a confissão auricular e de lá eles recebiam uma penitência, faziam aquela penitência e achavam que estavam o quê? Perdoados. É uma enganação. Então os reformadores disseram: olha, penitência não purifica ninguém. Sacrifícios, como certas penalidades que são colocadas por aí, subir as escadas da penha de joelho, nego que faz profissão, que faz a caminhada com tijolo na cabeça, que vai a essas procissões puxando corda, se machucando, se ferindo, nada disso vai conferir salvação para ninguém. Não são as indulgências que vão conferir salvação para ninguém. Essas coisas não livrará ninguém do fogo do inferno. Foi isso que os reformadores disseram.
Todo ser humano vai ter que ouvir o Evangelho, vai ter que crer no Evangelho, para que seja selado pelo Espírito Santo. E essa fé tem que ser no sacrifício vicário de Cristo. Por isso que nós cremos que Cristo foi à cruz em nosso lugar, Ele morreu por nós. Terceiro ponto, que eles disseram, sola gratia significa somente a graça, ou seja, a única causa eficiente da salvação é a graça de Deus. Ninguém pode ser salvo por obras, por sacrifícios, por penitências, compra de indulgências ou perdão papal. Os reformadores foram bem claros, bem enfáticos. Eles disseram: a única causa eficaz da salvação é a graça de Deus sobre o pecador. E Lutero, o texto que mais mexeu com ele foi: o justo viverá pela fé. O que mais Paulo fala para mexer com o nosso interior? Está em Efésios 2,8: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, pela graça somos salvos, mediante uma fé que não é do homem, é presente de Deus, é dom de Deus para nós. Nenhuma obra, por mais justa e santa que possa parecer, pode salvar alguém e levar alguém a Nova Jerusalém. Quarto ponto, solos Cristo. O que eles disseram? Somente Cristo. Este, somente, preste atenção, solos Cristo, somente Cristo. Este somente mostra a suficiência e a exclusividade de Cristo no processo da salvação. Observem que o texto que nós lemos, Pedro diz que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o ressuscitou e o fez Senhor e Cristo. Agora, esse Senhor significa Deus. Então, somente Cristo. Desde a eternidade, Deus promoveu uma aliança de redenção. Nos decretos de Deus estava uma aliança de redenção mediante o sangue de Cristo. Por isso que em 1 Pedro capítulo 1, nos versos 19 e 20, nós vamos ver que o sangue de Cristo foi conhecido com efeito antes da criação deste mundo. O sangue de Cristo já havia sido conhecido com efeito. Por quê? Por causa deste pacto, desta aliança de redenção que Deus determinou que faria com os seus escolhidos na pessoa de Cristo. O catolicismo romano retirou de Cristo a primazia da redenção e a reforma devolveu. Eu vou repetir: o catolicismo romano, o paganismo de Roma, o decreto de Constantino retirou de Jesus Cristo a primazia na redenção. Foi colocado indulgências, bulas papais, perdão dos sacerdotes, procissões, adoração de imagens. Tudo isso era uma espécie de pacote para a salvação. E agora a coisa se tornou maior ainda. Mais tarde nós vamos ver que para que a salvação começa com o batismo, né, de criança. Por isso que dizem que se não batizar a criança vai crescer o quê? Pagando. O problema é que o católico, para pagar alguma coisa, é meio difícil, não entendo nada disso. Não pagam nada. Então os reformadores trouxeram a igreja de volta à Bíblia. E o que nós queremos com essa simplicidade do nosso culto é que as pessoas pensem em voltar de novo para as Escrituras. Somente Cristo, Ele é o instrumento da nossa salvação. E não se esqueçam que a fé que as pessoas bradam e dizem que têm, não pertence a eles. Essa fé é dom de Deus. Agora, quem é o autor e consumador? Quem é o autor e consumador da nossa fé? É Cristo. Ele é o autor, pertence a Ele, vem dele. Quem foi que consumou esse fato na cruz? Foi Cristo. Então, honra somente a Cristo, não mais ninguém. E por último, sola a Escritura, ou seja, somente a Escritura. Somente as Escrituras são regra de fé e prática para o verdadeiro crente. As tradições, as bulas, os escritos papais não podem ser, ou mesmo servirem
de instrumento de fé e prática para a igreja de Jesus Cristo. Somente as Escrituras Sagradas. Elas foram escritas por homens inspirados por Deus. São instrumentos de revelação da vontade de Deus para a vida da sua igreja. Ao lê-la, nós somos iluminados pelo Espírito Santo para atendê-la. Quero terminar dizendo que os 5 solas, eles servem de base para a teologia dos reformadores. E servem de base também para que mantenha a nossa fé. Foram estes 5 pontos, eles foram e ainda são de grande importância para a estruturação de uma teologia fundamentada exclusivamente na palavra de Deus, aonde tira o homem de foco e coloca Deus, Cristo e sua palavra, de uma salvação que vem pela graça e não por méritos humanos. Esse ensino teológico serve de base e de instrumentação na formação doutrinária da igreja cristã. Sempre teve primazia e deve continuar tendo nos nossos dias, a fim de trazer de volta para os verdadeiros ensinamentos das Escrituras. Seria bom, qualquer dia desses aqui eu vou trazer o depoimento de um bispo chamado McAllister, que ele vai dizer para vocês que existem pentecostais reformados. Eu discordo dele em alguns pontos, mas eu vou mostrar para vocês o que ele diz. Ele diz que foi ensinado no arminianismo, cresceu dentro do arminianismo, mas quando ele estudou teologia, quando ele buscou verdadeiramente estudar as Escrituras, quando ele fez uso da exegese e da hermenêutica, ele descobriu que estava errado. E ele passou a ser um pentecostal, porque ele crê ainda na liturgia pentecostal, mas a sua doutrina é puramente reformada. E o que é ter uma doutrina puramente reformada? Basicamente, ele crê na eleição, ele crê na predestinação, ele dá honra somente a Deus, Cristo é o autor da sua salvação, as Escrituras é a única regra de fé e prática na vida dele, e isso é interessante para nós. Seria bom que as igrejas pentecostais começassem a pensar nisso, observar esses pontos que os reformadores salientaram. Para quê? Para que eles voltassem ao verdadeiro ensino das Escrituras. Eu quero terminar dizendo que a igreja foi liberta do senhorio do clero